Boa noite, a paz de Cristo, irmãos e irmãs. Quem fala aqui é a pastora Ana Rita da Igreja do Messias. Continue se inscrevendo, dando seu like, me seguindo, entendeu? Para continuar sabendo a respeito desse testemunho que eu estou dando. O último assunto que eu falei foi a respeito dos 7 Espíritos de Deus. Mas como já tem anos e Jeová, meu Deus, me revelou isso, eu esqueci de um dos Espíritos de Deus, que é meu filho caçula Josuel. É isso. Ele falou que meu filho caçula Josuel é um dos Espíritos de Deus. Ele me deu até a ordem que entrar no primeiro, segundo, terceiro lugar. Só que agora eu não estou com um caderno aqui, eu não posso dizer, mas eu tenho uma ordem de que entrar no primeiro, segundo, terceiro lugar. O terceiro lugar sou eu. O primeiro lugar é o Espírito Santo, o segundo lugar é Jesus, o terceiro é eu. E eu creio que o quarto lugar é o pai de Josuel. O quinto lugar é Josuel. O sexto lugar é meu irmão Antônio. E o sétimo lugar é meu filho Robson. Mas ele disse, e meu filho Robson corre o risco de perder o lugar dele como anjo do Senhor, como um dos 7 Espíritos de Deus, como um dos anjos do Senhor. Ele corre o risco de perder o lugar por causa de seu tio Roberto. É isso. Jeová, meu Deus, meu pai, me avisou isso. Ele falou, eu não vou ainda assinar o nome de Robson, porque Robson perde o risco, corre o risco de perder o lugar dele como anjo, como um dos 7 espíritos. Robson corre o risco de perder o lugar, como o pai de Josué perdeu. O pai de Josué é um dos 7 espíritos de Deus que perdeu o lugar dele como espírito de Deus, como um anjo. Ele, como anjo, ele perdeu o lugar dele. É isso. Jeová, meu Deus, meu pai, disse que ele, por alguma dificuldade na trajetória de vida dele, na caminhada dele de vida, ele perdeu o lugar dele de anjo. É isso. Perdeu o lugar como um dos 7 anjos de Deus, um dos 7 espíritos de Deus, ele perdeu o lugar dele. É isso. E Robson corre o risco de perder também. Mas Josué está a seguro. Nosso Deus até testou Josué. E Josué passou no teste. Mas eu não posso falar aqui, porque senão o vídeo fica longo. Mas Josué foi testado e, graças a Deus, pela sua fé e confiança, ele passou no teste. É isso. Agora o número 38. Ele revelou que eu sou aqui, 38, eu já estou bem cá para frente. Porque eu voltei a falar esse assunto que eu tinha esquecido de falar sobre Josué. Vou dar continuidade no 45, não é mais o 38 não. 38 já foi falado, que eu encerrei no capítulo 44. Agora o 45. Revolta de Jeová, às 12 horas, antes da Covid de 2019. Teve uma noite em 2019, antes da Covid, no início de 2019, às 12 horas da noite, Jeová, meu Deus, meu Pai, se manifestou a mim de forma poderosa, que eu fiquei suada, tremendo, e ele me falou que estava revoltado com o pastor Edir Macedo, revoltado com o Papa, revoltado com os políticos. Ele falou, filha, você vai levantar a mão agora, levante a mão. Porque quando você levantar a mão, eles vão adquirir uma enfermidade e não vai ter medicamento que vai curar. Não vai ter remédio que vai curar. Eu estou revoltado com eles. Aí eu fiquei clamando a Deus misericórdia. Aí eu comecei a chorar, comecei a ficar desesperado, comecei a chorar. Aí ele falou, se você não quer suspender o braço, não se preocupe, se acalme, você não quer suspender o braço, fique na paz. Mas eu estou revoltada com essas pessoas, desculpa, eu falei errado. Ele falou, eu estou revoltado com essas pessoas,
Aí eu falei, Jeová, meu pai, por que o senhor está revoltado com o Papa? Ele falou, porque ele está com a Bíblia na mão dos fiéis, com a Bíblia no Vaticano, e os fiéis estão sendo enganados. Está com a Bíblia na mão, mas não lê, está com a Bíblia na mão, mas não me conhece, não busca a minha verdade. Continua na antiguidade, apegado nas antiguidades. Eles não se renovaram dentro da minha palavra. Eles continuam fazendo pessoas de divindade, ser humano pecador de divindade. Enquanto ser santo, seu pai chama todas as pessoas que têm caráter e conduta e crê em mim, e tem fé em mim, e tem espiritualidade para ser santo. Ser santo é na prática do bem. Ser santo não é ser divindade, não. Divindade só tem 3. Não pode ter nem Paulo, nem João, nem Maria, nem Isabel. Nem a mãe Maria não é divindade. É isso. E eles transformam o ser humano pecador de divindade. Enquanto ele santificar, não está errado, porque quem é santo se santifique ainda mais. Está na palavra. Não é errado algum deles que ter boa índole, caráter e conduta, ser santa, não. Porque seu pai chama para que vocês sejam santos. Agora, ser divindade é pecado. Um ser humano se joelhar diante do outro para pedir cura, pedir libertação, entendeu? Nenhum pecador tem esse poder. O único ser que eu dei esse poder foi meu filho Jesus Cristo. Está na palavra. Só ele é o único intercessor entre eu e os homens. Só seu pai Jesus Cristo é o único intercessor entre eu e os homens. Está na Bíblia deles mesmos, na Bíblia católica, na Bíblia evangélica. E eles estão com a Bíblia na mão. Mas eles não estão me buscando como deve, ele não está me ouvindo. Ele está seguindo os seus próprios interesses, suas próprias vontades. Eu estou chateado com ele. Aí eu falei, e o pastor de Macedo, que ele lê a palavra, leva a palavra para os fiéis. Aí ele falou, o meu filho é de Macedo, eu amo ele. Mas ele também está cometendo pecado, com excesso de sacrifício. O sacrifício é meu filho, está na palavra. Enquanto ele fazer um voto, se ele quiser, está na palavra, não é errado. Um propósito não é errado, mas sacrifício é pecado, ele continuar fazendo sacrifício. E o pecado maior ainda é o excesso. O excesso de sacrifício é um pecado ainda maior que ele comete, que me desagrada. Porque tudo tem que ter equilíbrio, tem que ter moderação. E o sacrifício ele faz, os propósitos ele faz, ele não tem moderação, ele não tem equilíbrio. Ele faz tudo em excesso e perde o foco da palavra, perde o foco da minha verdade. As pessoas se decepcionam e ficam dispersas. E fica tão decepcionado de um jeito que eles não conseguem ver outra doutrina para eles seguir, porque ele acha que toda a doutrina é igual à doutrina dele. De decepção que eles ficam. Então eu estou chateado com ele também. Por isso eu queria que você levantasse o braço. Mas se você não quiser levantar o braço, minha filha, você é frágil, que você é sensível, deixe comigo. Não se preocupe. Eu falei, meu pai, e os políticos? Aí ele falou, não precisa nem você me perguntar sobre os políticos, porque você já sabe. A ganância dos políticos, a falta de amor, a falta de solidariedade, a falta de misericórdia para o seu próximo.
É isso. Foi no início de 2019. Eu ainda cheguei e falei. Eu fui e falei com o pastor Ademir. O pastor Ademir ficou com medo. É isso. Quando eu pensei em não, apareceu a Covid. Aí o pastor Ademir ficou preocupado com isso. Falou assim, ele mandou você não suspender o braço. Você não suspendeu, ele tomou a providência dele. Aí eu fiquei com medo, porque eu não suspendi o braço, mas meu pai mandou. Eu fiquei desesperada, fiquei apavorada, com medo, fiquei chorando, tremendo, suando. Porque eu não sabia o que fazer. Mas ele fez tudo de acordo com a vontade dele, o querer dele. É isso. É o capítulo número 45. Então, nossos irmãos, Papa, de Macedo e os políticos já sabem que a atitude deles estão desagradando a Deus. Quem disse isso foi Jeová, meu Deus e meu Pai, no início de 2019. É isso. Número 46. Uma mãe oferecida por Deus. Jeová, meu Deus e meu Pai, em 2020, em novembro de 2020, eu fui no Atacadão Brasil, comprei uma caixa de Guaraná, botei no chão da cozinha. Estava totalmente plastificada. Era verão, mas estava chovendo. Aí, nessa noite, eu ia para a igreja. Aí, quando eu terminei de me arrumar, eu vi um líquido vinho correndo no chão, escorrendo no chão. Aí meu pai, Espírito Santo, falou assim, esse é um líquido amniótico ou abidiótico, não me lembro mais a linguagem, ele falou, da sua mãe. Porque essa noite, Jeová, meu Deus, meu Pai, vai te apresentar uma mãe para você. Uma mãe humana, não é a mãe Maria, é uma mãe humana para você, que está próxima de você, que está congregando com você. Aí eu falei, tá bom, meu Pai Jesus Cristo. Aí eu fui para a igreja. Quando começou o culto, depois de alguns minutos, 30 minutos, aí meu pai falou assim, vá até a pastora Delci, pergunte ela se ela lhe aceita como José aceitou Maria e como Jesus aceitou Maria como sua mãe, se ela lhe aceita como mãe também. Aí eu fiquei assim meio cismada. Aí ele falou, filha, faça o que eu estou te mandando, vá lá. Pergunte a ela se ela aceita. Aí eu fui até ela, perguntei para a pastora Delci. Meu pai Espírito Santo mandou saber da senhora se assim como José aceitou Maria como esposa e Jesus aceitou Maria como mãe, como sua mãe, se a senhora me aceita como sua filha. Aí ela falou, aí ela me abraçou, sim, filha, eu aceito. Aí eu falei, eu também lhe aceito como minha mãe. É isso. Aí eu não estou lembrada bem, foi em 2020, se eu revelei para ela todo o processo, de qual o Espírito Santo tinha me mostrado. Eu não revelei a ela o processo do líquido amniótico, os pais do Espírito Santo me mostrou. E quando eu cheguei lá, ela estava com vestido vinho. Ela revelou alguns dias depois, ela teve cólicas horrível. Foi isso, ela teve cólicas horrível. Agora ela não me disse se ela estava com essa cólica no dia do culto ou não. Mas ela estava com vestido vinho da cor do líquido amniótico. Vestido vinho comprido no tornozelo. É isso. Mas essa mãe oferecida por Deus,
que deu seu sim para mim, uma filha, ela me abandonou. Ela disse que ia me batizar, porque não era batizada ainda, em 2020. Ela disse que ia me batizar, ela disse que ia me ungir como pastora. Ela prometeu, disse, ela não era para me preocupar, mas nem tanto. Ela saiu do lugar da igreja que estava, era um ponto de aluguel, ela fechou a igreja e foi congregar no interior aí, que não sei nem aonde é. E ela não me ligou mais, não veio me ungir, não veio me batizar, não me ligou mais, não me deu satisfação nenhuma. Ela me abandonou totalmente. Mas ela é uma mãe que foi dada para mim por Jeová nosso Deus. E ela aceitou esse compromisso com Deus. Mas ela negou depois, porque ela abandonou, está na mão do Senhor. É isso. Esse é o número 46. O número 47, pecado aos 7 a 8 anos. Aos 7 a 8 anos, eu era uma criança que vivia maltrampilha. Mas eu tinha uma amiga chamada Dorinha, que andava bonitinha, toda arrumadinha, vestido novo, lacinho no cabelo. E as pessoas tinham muita afeição por ela. Mas as pessoas não ligavam muito para mim. Porque eu, além de ser negrinha, andava toda maltrampilhinha, toda desarrumadinha. Aí, eu vendo que as pessoas só davam atenção para ela, eu me senti enciumada. Cheguei e inventei uma mentira com o nome dela e contei para a moça que ficava paparicando ela, com o maior carinho com ela. Eu contei para uma senhora, não foi uma moça, uma senhora que tinha muito carisma por ela. Aí a senhora ficou chateada com a menina, entendeu? E eu não me lembro mais o que aconteceu. Depois dessa fofoca, dessa arenga, eu fiz dessa minha colega. E eu gostava muito dessa minha colega, entendeu? E eu me arrependi muito de ter feito isso, entendeu? Só depois que eu me pus adulta. Porque quando eu era criança, eu não tinha conhecimento da verdade de Deus, não tinha conhecimento da palavra de Deus. Eu vivia na roça com minha avó era rezadeira, e minha avó ia rezar e eu ficava lá de fora brincando. Então eu não tinha noção de nada, não tinha nenhuma noção da verdade. Depois que eu me pus adulta, aí eu me lembrei dessa situação, aí eu me arrependi muito, entendeu? E eu pude ver que criança comete pecado. É isso, a criança quando se sente rejeitada e vê outra muito bem abraçada, bem acolhida, ela sente inveja. Ela se sente triste onde ela é rejeitada, ou não, mesmo que não seja rejeitada, mas as pessoas não dão atenção para ela, mas dá atenção demais para a outra. Tem gente que tem umas crianças e as pessoas não dão muita atenção, mas dá atenção demais a outras. E umas não, umas sim, outras não. Aí aquelas e as pessoas não dão atenção, se sente entristecida e acaba sentindo inveja daquelas que é bem acolhida. É isso. Isso é uma espécie de pecado, uma forma de pecado. É isso. O número 49. O número 49 é um tabu de qual a sociedade não fala. A sociedade não fala, a igreja não fala, as igrejas não falam, os médicos não falam, mas as pessoas fazem. Entendeu? É sexo inadequado, torpeza, sexo anal, conhecido pela sociedade como sexo anal, é torpeza, é sexo inadequado. Isso é uma máscara
que as pessoas usam, mas não fala, não comenta. E as pessoas não sabem nem se é certo nem se é errado. Às vezes, eu tinha uma pessoa que chegou para mim e me perguntou, mas eu falei, eu não sei te dizer, eu também gostaria de saber. Eu perguntei para uma médica, e ela me disse que era normal, nesse tempo era católica. Eu perguntei para uma médica porque eu achava estranho. Eu não me sentia bem, confortável nessa situação. Eu achava que tinha alguma coisa errada, porque era algo que ninguém falava, ninguém comentava. E eu não sabia de nada a respeito da situação. Então, eu perguntei para uma médica. Falei, doutora, meu esposo procura fazer sexo inadequado comigo. Mas eu não gosto, não me agrado, porque eu acho que isso não é certo. Aí ela falou que nada, menina, não se preocupe, isso é besteira. É normal, porque os homens vivem em busca de prazer. Então ele quer ter mais prazer, então ele procura fazer sexo anal com a esposa. A maioria das mulheres tudo faz isso. Aí eu falei para minha colega que a médica tinha dito isso. Mas mesmo assim eu não me convenci com isso. Eu falei, não, eu falei meu esposo, falar, não, esse negócio não é certo. Eu não vou ficar fazendo esse tipo de coisa. Porque eu creio que isso não é certo. E essa situação não acontece na maioria da vida dos casais. Isso é pecado, está escrito na Bíblia, chama-se de torpeza. Isso desagrada a Deus e causa doença na mulher. Causa doença na mulher, infecção, traz outras doenças como câncer também. É isso. Corrimento na mulher, deficiência na mulher quando chega na idade, causa deficiência na mulher que pratica esse tipo de sexo. A mulher está madura, tem dificuldade com essa situação, entendeu? Causa problema de enfermidade na mulher. É isso. Sexo inadequado, sexo anal é tabu para a sociedade. É algo que ele faz, mas não fala. E é pecado, a Bíblia chama de torpeza. Só que as pessoas podem ouvir falar de torpeza, mas não saber o que significa isso. Então, fique sabendo, você que está assistindo esse vídeo aí, quando alguém falar de torpeza, significa sexo anal. É isso. Isso que é torpeza. Representa pecado, desagrada a Deus e prejudica nós mulheres. E prejudica os homens sexual que levam uma vida praticando esse tipo de sexo porque ele quer ser mulher. Porque muitos deles têm muita afeição pela mulher, muito admiração, ao ponto de querer ser uma também, achando que a vida da mulher é fácil. Eu creio que no dia que um homem der à luz, ele jamais vai querer ser uma mulher. Porque a dor do parto compara-se com a dor da morte. Então eu creio que nenhum deles vai querer passar por uma dor dessa. Para querer achar bonito, achar bom, querer ser uma mulher. É isso. Eles querem ser mulher porque eles nunca podem dar à luz. Nem menstruar sequer ele pode menstruar. Ele pode dizer, ele pode escolher a sexualidade dele. Se ele nunca pode menstruar, se ele nunca pode dar à luz. Então, que escolha é essa? Que escolhe ser uma mulher e nunca tem os atributos que a mulher tem. Nunca tem o processo do organismo que a mulher tem. Não tem. Tem o seio, mas não menstrua, não adianta nada. Diz que coloca a vagina, mas não dá luz. Não pode dar luz, não pode dar vida. Não adianta nada, isso é obra de engano. É isso. Me desculpe vocês que são homossexual, que
diz que tem liberdade de escolher o sexo. Isso aí é engano. Não se engane com isso, e você vai se prejudicar no futuro. Você vai atrair doença para você, além de cometer pecado e desagradar a Deus. É isso. O número, deixa eu ver. O número 50, Deus testa a fidelidade ou prova. O número 50, Deus testa a fidelidade ou prova com relação ao relacionamento conjugal. Quando você escolhe alguém para você conviver, para ser seu esposo, para levar uma vida ao lado dessa pessoa, você não está livre de ser provado por Deus. Não é teste de Deus, é uma prova de Deus. Deus lhe prova. Porque o amor provém de Deus. O amor provém dele. Então, se a pessoa abre a boca para o outro e diz que ama o outro, ele tem que provar para Deus que existe esse amor. Então, vai chegar um dia da vida dessa pessoa que Deus vai provar ela, colocando alguém mais interessante de que o conjugo dela na frente dela, alguém que ela vai se atrair, entendeu? Diante dela, para ver se ela vai ter fidelidade ao seu cônjuge, para ver se ela vai se manter firme com o seu cônjuge. Porque até mesmo se ela tiver fidelidade a Deus, ela pode sentir a atração que for, a admiração que for, mas ela não vai abandonar seu cônjuge. A pessoa que ela já conhece, a pessoa que ela escolheu e a pessoa que ela testemunhou amor, declarou amor. É isso, então a gente tem que ter cuidado. É isso, porque no relacionamento Deus prova. E você tem que passar na prova. Eu, graças a Deus, fui provada 2 vezes. No meu relacionamento, eu fui provada 2 vezes. E todas 2 vezes, graças a Deus, eu passei. Não é para me exaltar, não. Mas porque eu era fiel a meu Deus. É isso. Eu olhava a parte da minha fidelidade para com Deus e a parte do exemplo da minha família também. Que a minha família, as esposas, sempre respeitou os esposos. É isso. Na minha família tinha essa cultura da mulher respeitar o marido, ser fiel ao marido. Tem essa parte também. Então juntou as 2 partes e eu jamais me sentirei incapaz de ter traído meu esposo. Então eu não traí meu esposo de maneira alguma. Teve um dos cônjuges que eu chamei ele para estudar. Eu achei estranho, não conhecia a palavra de Deus. Eu ainda não comunicava com Deus. Então eu chamei uma dessas pessoas que me atraiu, me chamou a atenção, para estudar esse fenômeno. Porque eu achei errado e achei estranho. É isso. Mas ele falou, e às vezes acontece de a pessoa se atrair por outra, se apaixonar por outra, e quando chegar na hora do vamos ver, não sei nada do que a pessoa espera, não sei nada do que a pessoa pensa. Ele falou assim para mim. Porque não é nada do que a pessoa espera, não é nada do que a pessoa pensa, porque na verdade é uma prova. Não é um amor verdadeiro, nem um amor sincero, é uma prova que Deus faz. É isso. Deixa eu ver aqui. Desejava a morte pela 2ª vez. Eu desejei a morte pela 2ª vez. Mas quando eu desejei a morte pela 2ª vez, porque a primeira vez era quando eu era adolescente, eu era muito maltratada pela minha madrasta. Então,
eu não entendia, eu desejava morrer. E quando eu vi a morte, eu senti medo, nunca mais eu pude desejar. Mas depois de muitos anos atrás, quando eu errei, cometendo torpeza, sexo inadequado, Jeová, meu Deus, meu Pai, me corrigiu. Ele me corrigiu no sonho. Ele amarrou meus braços, amarrou cada braço meu num prédio, num apartamento alto, a perna em outro apartamento alto. E introduziu uma árvore de meu ânus, de forma que doía muito. E ele introduziu a árvore de meu ânus e puxava meu corpo de um prédio a outro, de um prédio a outro, puxando e esticando. E era uma dor horrível. E eu gritava, eu chorava. E ele perguntava: você ainda vai cometer esse tipo de ato? Você ainda vai fazer sexo inadequado, minha filha? Ele chamava de sexo inadequado. Você ainda vai cometer sexo inadequado, minha filha? Eu dizia: não, meu pai. Ele falava: pois é, isso aí é para você nunca se esquecer, nunca mais na sua vida você cometer sexo inadequado, que é a torpeza. Então ele puxava meu corpo de um prédio a outro, ele introduziu um frango no meu ano, uma árvore, parecia um frango. Aí quando ele puxava, saiu todo molhado. E a dor era tanto, o desespero era tanto, eu achava que eu não ia mais acordar. Era sonho, e no sonho eu sabia, eu estava sonhando. No sonho eu tinha consciência, eu estava sonhando. Era um sonho inconsciente. Eu dizia: Jeová, meu Deus, meu Pai, eu sei que eu não vou acordar. Eu sei que eu vou morrer aqui mesmo. Entendeu? Se o Senhor quiser me matar aqui mesmo, eu aceito não acordar mais. Porque eu sei que eu cometi esse erro, meu Pai. Eu sei que o Senhor não vai me deixar acordar. Eu sei que eu vou morrer aqui mesmo. Aí, quando eu estava no maior desespero, uma dor horrível, no maior desespero, o corpo sendo esticado, assim, de um prédio a outro, amarrado, esticado, uma dor horrível, de um prédio a outro. Quando não aguentava mais de dor, que ele já tinha me entregado à morte, que eu achei que eu não ia mais acordar, aí eu despertei. Eu despertei suado e tremendo, de tanto desespero. É isso. Então, esse testemunho serve para as pessoas saberem quanto desagrada a Deus a torpeza, o sexo anal, o sexo adequado, que são os mesmos. As pessoas que são curiosas, que desejam saber, entendeu? Isso aqui, esse testemunho, é como diz o pastor da Igreja Batista: sexo sem máscara. Assunto de sexologia sem máscara. É para você saber da verdade, não ficar enganada, não se prejudicar e nem cometer pecado. É isso. Então, quando eu acordei, eu me ajoelhei e pedi a Deus, clamei misericórdia, pedi perdão. E eu não havia me arrependido, porque eu não sabia ainda que era errado. Nessa época, entendeu? Quando o Jeová me corrigiu, eu ainda não sabia que era errado. Depois, quando eu vim ler a Bíblia, eu vim conhecer. E aí meu Pai Espírito Santo me falou. Meu Pai Espírito Santo me falou que sexo inadequado era pecado. E me disse que era o significado da torpeza. Quando eu perguntei ao meu Pai Espírito Santo o que é torpeza, ele falou: torpeza é sexo inadequado. É o sexo que o pessoal chama de anal. É isso. Então, o 53 falando com Deus e orando sobre a África,
falando com 53, falando com Deus e orando sobre a África. Eu orei durante a noite toda sobre a África, desejando que chovesse na África, porque eu pude ver que a África é muito seca, não chove, como em Ceará, como no Ceará. Então, 2013, 2012, eu orei muito pela África, 2014, eu orei muito por a África. Aí quando foi de 2014 para 2015, eu vi num áudio no Zap que houve uma chuva na África, que saiu água até de dentro das pedras. Eu fiquei feliz. Mas antes disso, meu pai já tinha me falado que lá tinha chovido muito, que as pessoas estavam na lama, porque tinha pedido muita chuva, porque lá era seco. Mas eu não tinha me dado conta que lá é seco, mas é um país abençoado. Que os 4 rios que saem de dentro do Jardim do Éden nascem na África. Depois que eu li a Bíblia, eu pude ver que os 4 rios que saem do Jardim do Éden nascem dentro da África. É isso. A África é um país seco, mas é um país abençoado. Um dos rios mais férteis do mundo, o Rio Nilo, nasce dentro da África. Nilos brancos, Nilos azuis. E tem outro nome lá. Nasce dentro do centro da África. É isso. Mas eu continuo orando pelo nosso país da África. As pessoas chamam de África Mãe. Ela é África Mãe porque o Jardim do Éden nasceu lá dentro da África. Porque os rios que saem dentro do Jardim do Éden é nascido dentro da África. Então significa o Jardim do Éden sai dentro da África. Por isso a África é chamada de África Mãe. Mãe por causa de Eva. A mãe Eva. Então a África é a África Mãe por causa da Eva. Eu creio que seja isso. Entendeu? Não tenho muita certeza não. Mas uma certeza eu tenho. O Jardim do Éden sai de dentro da África por causa dos 4 rios. Eu pesquisei, os 4 rios saem de dentro da África. É isso. Deixa eu ver. Número 54, 2018 a 2019. Foi 2018 a 2019 e houve chuva na África. Foi isso. Que eu vi no Zap e enviaram para mim. Eu fiquei muito feliz. Mas de outro lado eu fiquei triste por causa da lama. Meu pai Espírito Santo formou muita lama. É isso. Deixa eu ver. Número 56. Segundo fenômeno sobre o ramo. Todos viram. O segundo fenômeno aconteceu comigo quando eu era criança, lá no interior. Eu creio, eu já falei. Eu estava com minha irmã pequena na janela e eu vi uma nuvem feita um ramo de coqueiro. Ele estava acenando assim, ó, acenando rápido, sem parar. Acenando, acenando, acenando. O ramo bem forte. Eu vi, eu estava com minha irmã na janela e todo mundo lá no interior viu. É isso, há muitos anos atrás. Foi o primeiro fenômeno que eu vi, não foi nem o segundo, foi o primeiro fenômeno que eu vi. É isso. Foi o fenômeno de uma nuvem em forma de um ramo. É isso. Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo para vocês assistirem. Para a semana eu dou continuidade. Tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, que continue me assistindo, continue me seguindo, que esse vídeo venha edificar a vida, venha abençoar a vida, venha trazer livramento, venha trazer tranquilidade e paz. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus.